Querido, abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Daniel, capítulo 1. Nós vamos dar continuidade à nossa exposição da Palavra de Deus, que nós começamos domingo passado, e que tem como título Deus reina, o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Nós vamos, durante muitas semanas desse ano, fazer uma exposição nesse livro de Daniel, e nessa exposição no livro de Daniel nós vamos compreender o poder e o governo soberano de Deus sobre todas as circunstâncias e sobre todas as pessoas, o que é absolutamente importante que tenhamos em mente nesses dias em que muitos ficam afligidos e pensando como será a vida com tantas mudanças no cenário político, social, cultural e religioso que nós vivemos. Então, abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 1, para que nós façamos ainda no capítulo 1 a exposição que nós começamos domingo passado. Daniel, capítulo 1, como nós vamos ver, nós lemos uma primeira parte e agora nós vamos ler a segunda parte, que se encontra a partir do versículo, deixe-me achar aqui, nós vamos ler a partir do verso de número 9. No versículo 9, o profeta Daniel, contando a história dele, ele fala como se estivesse falando de uma pessoa terceira, na terceira pessoa, e ele diz o seguinte: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias, que eram os 4 que tinham sido levados cativos: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e beber, e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias, e no final dos 10 dias, a sua aparência, a aparência de Daniel e seus amigos, era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas a Daniel, além disso, deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, e em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, mais conhecedores do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. E Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos pedir a Deus que nesta hora possamos ouvir a voz de Deus, iluminados pelo seu Espírito Santo, que também ministrou inspiração ao coração de Daniel para escrever esse texto. Vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós nos aproximamos de ouvir a Tua voz pela exposição da Tua palavra, nós pedimos misericórdia e graça, porque bem reconhecemos, ó Pai,
que pela nossa própria capacidade e inteligência não temos como alcançar a profundidade da Tua palavra e aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Por isso precisamos da iluminação do alto, que o Senhor possa de fato abrir a nossa mente, possa de fato falar ao nosso coração, e que isso seja para a glória do Teu nome e para amadurecimento espiritual da nossa vida. É o que nós oramos e Te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Apenas recapitulando o início daquela exposição que iniciamos no último domingo. O livro de Daniel, diferentemente do que alguns podem imaginar, é um livro de uma atualidade, especialmente no momento em que nós estamos vivendo, por exemplo, no nosso país, que poucas pessoas conseguem alcançar. Uma das razões para isso é porque o livro de Daniel, embora seja datado e esteja estabelecido dentro de um contexto histórico, ele tem uma mensagem que transcende aquele contexto histórico. A mensagem central do livro de Daniel é a mensagem de que Deus reina sobre tudo, que o Senhor reina sobre todos, e que, portanto, Ele é o único poder, a única autoridade, a única soberania absoluta em todo o universo. Que passam reis outros são depostos, outros assumem, reinos poderosos são abatidos por outros reinos mais poderosos, e há um ciclo natural de mudança de poder em todo o universo, particularmente no nosso planeta, que não impede nem cancela o fato de que Deus reina sobre tudo e sobre todos. E como é que ele estrutura essa mensagem, como é que Deus revela para ele e o inspira para que ele escreva? O livro tem 12 capítulos. Nos 6 primeiros capítulos, ele tem 6 histórias em que esta verdade é testada. E a primeira é essa que acabamos de ler domingo passado e nesta. Outras são conhecidas, como, por exemplo, quando Daniel é jogado na cova dos leões, uma das histórias mais queridas da igreja. E Deus mostra que o poder de vida e de morte não estava no rei de plantão, mas no trono do Senhor. Ou quando os companheiros de Daniel são jogados na fornalha de fogo, e apesar de a morte ser absolutamente certa dentro daquela situação, no entanto, de repente, outros veem um quarto homem ali, e esse quarto homem é o próprio Deus que protege-os do fogo, a ponto deles não saírem nem com cheiro de fumaça. As narrativas vão acontecendo, nos 6 primeiros capítulos, são 6 histórias, e essas 6 histórias demonstram a mesma verdade, que atravessa todo o livro, e que é a história de que Deus reina sobre tudo e sobre todos. Os 6 últimos capítulos, dos 12 do livro, são visões e sonhos que Deus dá, ora aos reis, ora ao próprio Daniel, projetando essa verdade para o futuro. E nesse aspecto, o livro de Daniel tem um conteúdo que a gente chama de escatológico. Ele ultrapassa o seu tempo e o seu contexto, que é aquele tempo e o contexto em que ele viveu, e vai projetar essa mesma verdade até aquele último momento que nós, inclusive, nele estamos inseridos, dos últimos dias, dos últimos tempos. Qual é a verdade central? Seja da primeira parte, seja da segunda parte, Deus reina sobre tudo, Deus reina sobre todos. Essa primeira história que nós começamos na primeira exposição e que nós dissemos que tínhamos que dividir em 2, e esta é a segunda parte, mostra primeiramente algumas verdades da primeira parte desse capítulo 1, que inclusive, em parte, eu li hoje para trazer o fio da meada para os irmãos. Que verdades são essas? A primeira delas é que quando Nabucodonosor, o rei mais poderoso da Babilônia, por volta do ano 605 a.C., resolve invadir o reino de Judá, apesar dele ser o poder mais poderoso, de só ter a rivalidade do Egito como poder naquela época, na geopolítica daquele momento da história. No entanto, Daniel registra, no começo do seu livro, que não foi o poder de o poder de Nabucodonosor, que fez com que aquele povo, que era o povo de Deus, o povo da aliança, o povo de Judá, fosse levado cativo. A expressão-chave é
e o Senhor os entregou nas mãos de Nabucodonosor. Quem fez isso? O Deus que reina sobre tudo, o Deus que reina sobre todos. É verdade que ele usa um poder iníquo, que era o poder de Nabucodonosor, um rei poderoso, mas não é a iniquidade de Nabucodonosor, nem é o poder de Nabucodonosor que faz com que o seu povo seja levado cativo, mas um propósito que a princípio não parecia muito claro, que os profetas advertiram durante tempos, e que só depois se pôde constatar que era um propósito de Deus de julgar o seu povo, disciplinar o seu povo, porque o seu povo já havia abandonado a sua lei. No momento parecia um rei poderoso dominando um rei fraco, um reino que tinha suas fronteiras desde o Oceano Índico até o Mar Mediterrâneo, dominando um pequeno reino que tinha em Jerusalém a sua capital, mas que há muito já não tinha a força do antigo reino de Davi ou de Salomão. Naquele momento, parecia uma derrota para o povo de Deus. Depois se percebeu que Deus tinha um propósito de disciplinar e julgar aquele povo que estava sendo rebelde a Ele. E para isso, Ele usou, por incrível que possa parecer, até um rei iníquo como Nabucodonosor. O princípio é que porque Deus reina sobre tudo e sobre todos, Ele faz o que quer, usando quem Ele quer, da maneira que Ele quer, quando Ele quer e com o propósito que Ele quer, porque Ele é o Deus que reina sobre tudo, Ele é o Rei que reina sobre todos. Depois nós vimos que uma segunda expressão que caracteriza que por trás dessa soberania de Deus, que não é política apenas, que não é cultural nem social, do dilema que acontece ali, também existe uma ligação intrínseca entre o que nós fazemos como seres no mundo em que nós vivemos e a espiritualidade que nós desenvolvemos. Por quê? Porque na hora em que aquele rei domina sobre Jerusalém, a primeira coisa que ele faz é saquear a casa do Senhor, roubar todos os objetos de culto que estavam no antigo templo de Salomão e os leva para a sua cidade, e ali ele os consagra, deixando na casa do tesouro do seu Deus, demonstrando que naquela época política e espiritualidade, cultura e espiritualidade não estavam desassociados, não havia uma dicotomia. Quando um rei dominava politicamente sobre outro, ele não dominava apenas por conta da sua força política, ele dominava também em nome do seu Deus. Portanto, sem dúvida alguma, nós não podemos esquecer que, apesar de Deus reinar sobre tudo e sobre todos, aqueles que agem, seja na esfera da política, da cultura, da sociedade, da academia, da ciência ou de qualquer esfera humana, não o fazem de maneira neutra, do ponto de vista espiritual. Eles fazem baseados em alguma confissão de fé, e eles fazem baseado em alguma cosmovisão. Quando, por exemplo, o povo de Deus guerreou para dominar sobre as nações que estavam na terra prometida, e eles venciam, a quem eles davam glória, honra e louvor? A Jeová, porque eles entenderam que Deus é que dava vitória para eles. Quando Nabucodonosor vence sobre o reino de Judá, a quem ele dá louvor, honra e glória? Aos deuses da Babilônia, e o faz isso de maneira concreta, despojando a casa do tesouro do templo do Senhor e colocando no seu trono, no seu lugar de adoração na Babilônia. Qual a verdade que se aplica ao nosso contexto? É que nós não devemos, porque cremos que Deus reina sobre tudo e sobre todos, cruzar os nossos braços e de uma maneira passiva e omissa dizer assim: vai ser como Deus quiser, portanto eu não posso exercer meu direito de cidadania, eu não posso exercer aquilo que como ser social, ser cultural, ser político eu devo exercer. Confiar na soberania de Deus e que Deus reina sobre tudo e sobre todos não é ter uma atitude passiva diante da vida, porque há implicações por trás daquilo que é feito, seja para a glória de Deus ou seja contra Deus, que nós devemos diante delas nos posicionar. E por isso que não existe neutralidade em qualquer ação humana. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, porque se você não fizer para a glória de Deus, você estará fazendo para a glória de algum outro Deus, nem que seja o Deus do seu próprio ego, do seu próprio eu. A terceira verdade que na primeira exposição eu quis enfatizar para você, é que diante dessa situação,
diz o texto que Daniel e os seus amigos, mas principalmente Daniel, tomou uma decisão de se expor na sua fé e determinar o seu posicionamento. Diz o texto que Daniel resolveu resolutamente, firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Essa decisão era individual, mas tinha implicações sobre todo o povo. Porque, se você prestar atenção, quando eles foram levados cativos para a Babilônia, eles não eram alguns cativos como qualquer outro, que iriam ser apenas mão de obra para os campos e para cuidar dos rebanhos da Babilônia, se houver, ou se houvesse. Eles eram a elite intelectual, cultural, a nobreza do povo de Deus, jovens formosos, que tinham já uma formação, que falavam a sua língua de maneira fluente, conheciam a sua cultura e poderiam ser usados posteriormente como propaganda do grande Nabucodonosor diante de outros reinos, dizendo: veja, os que se submeteram ao meu reino, que vieram da Judeia e que hoje servem ao meu reino, são muito mais formosos, são a elite étnica, cultural e política do meu reino. Submetam-se vocês agora e se tornem isto. Daniel entendeu que mais do que comida consagrada a ídolos, o problema da comida que o rei oferecia e o problema do vinho que o rei oferecia implicava numa capitulação da sua própria cultura, da sua crença e de servir a um propósito que não era o propósito de Deus. E ele então resolve, de maneira resoluta e determinada, não se contaminar. Eu não vou fazer o papel de ser manipulado por este rei Nabucodonosor. Isso implicava na possibilidade dele morrer, porque o teste era muito simples. Eles seriam alimentados e, ao final de tudo, além de aprenderem a cultura e a língua dos caldeus, eles deveriam ser testados na robustez, na inteligência, na saúde e na beleza deles. E se eles não estivessem nas melhores das condições, obviamente eles não seriam utilizados como emblemas daquilo. Ao contrário do que eu e você talvez fôssemos tentados a fazer, do tipo: eu vou ficar feio, eu vou ficar fraco, eu vou ser um contraponto me omitindo, Daniel disse: não, eu vou ser um contraponto testando se a minha fidelidade a Deus será honrada pelo Deus a quem eu sou fiel. O que é que ele disse? Eu resolvo determinadamente não me contaminar com as finas iguarias do rei. E convidou o chefe dos eunucos para testá-lo. E qual era o teste? Me dê água e legumes. E Deus, que não precisa de comida para me fortalecerá. E dito isso, 10 dias depois, eles estavam os mais robustos, sadios e belos daquele grupo de outros tantos que com eles foram levados cativos. Porque ele resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Há uma quarta expressão que está nesse texto, que foi novamente uma ação de Deus, e é esta que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão hoje, depois dessa breve recapitulação para quem não estava domingo passado. É que, diante da decisão de Daniel, Deus o honrou, e o honrou de maneira singular, porque enquanto todos os outros tiveram muita sabedoria e capacidade para permanecerem naquele grupo de elite, a Daniel Deus deu ainda mais, Deus deu 10 vezes mais sabedoria, 10 vezes mais discernimento, 10 vezes mais conhecimento do que os melhores magos e adivinhadores. Para você que conhece a linguagem bíblica, 10 vezes, assim como 7, são números simbólicos. E dizer que alguém é 10 vezes melhor do que o outro, mais sábio do que o outro, significa que na totalidade ele é mais sábio do que o outro, porque 10 é o número da totalidade. Portanto, sem dúvida alguma, Deus honrou Daniel. E ao honrar Daniel, Deus o ajudou a superar alguns dilemas que são exatamente o tema da mensagem de hoje. E que dilemas são esses? São os dilemas que todo servo de Deus passa na vida diante de situações em que ele tem que se posicionar. Seja posicionar-se politicamente, socialmente, culturalmente, religiosamente. Eu chamo de dilemas do posicionamento. Você não tem como ficar omisso, não tem como ficar neutro, você tem que se posicionar em vários momentos da sua vida. Que dilemas são esses? Veja, o primeiro dilema é proposto nessa narrativa, é o chamado dilema de você estar numa relação de
opressor versus oprimido. Você diz, mas eu nunca vivi isso. Já viveu. Você vive isso. Você vive isso no ambiente de trabalho, você vive isso através dos relacionamentos interpessoais, em que você é levado a ser, de uma forma ou de outra, ou opressor ou oprimido. Está no domínio ou está na subserviência. Está na posição de mandar ou está na posição de obedecer. Daniel, naquele contexto, era o oprimido. Nesse dilema estão envolvidos o rei Nabucodonosor, por um lado, e os filhos de Judá exilados na Babilônia, por outro. Lembre que os nomes deles são mencionados nos versículos 6. No versículo 6 diz que entre eles se achavam, dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E se você prestar atenção na narrativa do capítulo 1, todas as vezes que é dito que Daniel, que Ananias, que Misael e que Azarias prevaleceram, ainda que eram oprimidos, são esses os nomes que eles recebem. Mas todas as vezes que uma ação do rei, inclusive mudando o nome deles, é registrada, a perspectiva é do opressor que consegue mudar até o nome daqueles jovens. Por um lado, eles eram escravos. Por outro lado, eles não eram quaisquer escravos. Havia um plano real, como eu falei, de o rei usá-los para servi-lo em funções diferenciadas de poder e prestígio. A ponto de, ao final dos 3 anos de teste, o texto registrar que o tipo de avaliação que foi baseada em quem, ao fim do período, seria mais douto em tempo e em sabedoria e inteligência para responder às perguntas de Nabucodonosor. Veja o verso 18, que é dito assim: vencido o tempo determinado pelo rei, para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. E o que você poderia esperar era que eles estivessem, nesse momento, sendo avaliados se eram mais bonitos, se eram mais robustos, se eram mais saudáveis. Mas qual é o teste a que eles são submetidos? O verso 19 explica, diz: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e por isso eles passaram a assistir diante do rei. Mas eles não foram achados outros melhores, em que sentido? O verso 20 explícita. Ele diz assim: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Nestas matérias, e não apenas na beleza, nestas matérias, e não apenas na robustez, nestas matérias, e não apenas na saúde, Deus, ou melhor, o próprio rei, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Em outras palavras, eles estavam numa posição de oprimido, mas Deus os colocou nos critérios do opressor em condição de dominar sobre o opressor. Quando Jesus manda os 70 discípulos, ele diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas perante lobos. Todos nós somos ovelhas perante os lobos. Todos nós estamos em alguns momentos da nossa vida, se não em todos, num contexto de sermos aquela pessoa que vai receber um bullying por causa da sua fé, que vai ser prejudicado profissionalmente por ter uma postura ética emanada da Escritura Sagrada e não fazer o que qualquer outra pessoa estaria disposta a fazer. Em vários momentos da nossa vida, jovens vão ser chamados de caretas por não fazerem aquilo que todos os outros fazem. Profissionais serão prejudicados na sua carreira por estarem sendo testados de maneira injusta por algum poder opressivo que não seja simplesmente o do rei, mas da própria cultura, dos seus pares e de tudo que nos rodeia, deste mundo no qual o que está envolvido no maligno, para testar se nós vamos nos submeter como simplesmente ovelhas perante lobos, mas ovelhas omissas e passivas, ou Deus haverá de nos honrar pelas determinações que fizermos e, mesmo sendo oprimidos, prevalecermos sobre os opressores. O dilema não é quem manda, o dilema é quem vai prevalecer ao final. E mesmo que você esteja numa condição de perder dinheiro, perder negócios,
perder prestígio, perder status. O que vai determinar ao final da avaliação não é o olhar do rei, mas é o que Deus fará para que o olhar do rei seja determinante para demonstrar que foi você que prevaleceu em última instância. Que foi você que, pela postura ética, pela correção de sua atitude, pela sua decisão, embora estivesse numa situação desfavorável, Deus o colocou em situação favorável. Observe que, diante da importância daquela preparação, a dieta era diferenciada. Eram finas iguarias da mesa real e do vinho que o próprio rei bebia, mas não foi a dieta que Daniel decidiu, de legumes e água, que lhe deu a prevalência sobre o poder opressivo. Havia uma outra esfera, um outro ringue, uma outra instância em que a verdadeira batalha espiritual estava sendo travada. E não era nos termos do rei que essa batalha seria travada e Daniel seria prevalente, mas era nos termos do Deus que reina sobre tudo e sobre todos e que faria com que o seu filho prevalecesse, mesmo numa condição de opressão. Irmãos, o problema não é quem nos oprime, é se nós vamos nos submeter à opressão e lutar com as armas carnais que essa opressão tem contra nós. As nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir sofismas, opressões quaisquer que sejam. Muitas vezes nossa angústia nos leva a posturas de ansiedade, de incredulidade, e muitas vezes de batalhas que são absolutamente inglórias. Mas há uns poderes e umas competências que Deus dá ao seu povo que não dá a ninguém. Uma delas é a oração. A oração prevalece sobre o mal, porque Deus a quem nós oramos é o Senhor de tudo e de todos. Se eu não tenho um advogado para me defender no meu ambiente de trabalho e a injustiça é feita, eu tenho um justo juiz no trono, que pode reverter toda a opressão contra mim, e eu tenho que lutar em oração junto a Ele. Eu não posso capitular diante da iniquidade e ser iníquo junto com eles para pagar o mal com o mal, a mentira com a mentira. Não é pela mentira que eu venço a mentira, é pela verdade que eu venço a mentira. É pela postura ética que eu dobro os meus acusadores. É pelo diferencial de quem eu sou que eu demonstro que não faço o jogo dos magos e adivinhos, mas do Deus que conhece tudo e todos, porque reina sobre tudo e sobre todos. Em tempos difíceis, nós somos levados a bater de volta, retaliar, vingar-se. É a postura natural da alma humana, da carne humana, mas as nossas lutas não são vencidas assim. As nossas lutas são vencidas quando nós encaramos o dilema do opressor versus o oprimido, na condição de oprimido, mas que tem um Deus que o defende porque Ele reina sobre tudo e sobre todos. Nos períodos mais difíceis da cortina de ferro, irmãos, quando toda uma parte oriental da Europa vivia oprimida por uma ditadura comunista, socialista, que impedia a liberdade de tudo ali, havia do lado de cá, das nações livres ocidentais, uma corrente de oração. Recentemente morreu um homem que na minha juventude, na década de 80, era o meu herói na fé. E o irmão André, um holandês chamado de o contrabandista de Deus. E o que é que ele fazia para ser chamado de o contrabandista de Deus? Ele entrava com seu fusquinha azul dentro das fronteiras daqueles países que estavam orbitando na União das Repúblicas Socialistas, com Bíblias. E ele cria piamente que, na medida em que ele desse acesso à igreja perseguida do outro lado da cortina de ferro à palavra, aquela igreja seria fortalecida. E, sendo fortalecida, pregaria o evangelho àquela nação. E uma grande obra de Deus se aconteceria pelo simples recurso de oração e Bíblia. Em 1989, o muro caiu, repentinamente, como um castelo de cartas, sem que nenhuma arma fosse
disparada, sem que nenhum canhão ou invasão fosse feito, porque alguém orou e porque alguém deu acesso às pessoas à palavra de Deus. A gente ganha as nossas guerras pela oração e pela palavra e pelo bom testemunho. Na visão que João tem do trono de Deus, diz que havia uma multidão, e o texto diz: e eles venceram. E venceram como? É uma visão escatológica do final de todas as coisas. E eles venceram por causa da palavra e por causa do testemunho que deram. Nós vencemos pela palavra e pelo testemunho que damos. Essas são as nossas armas. Daniel entendeu isso. Ele não lutou nos termos do rei, ele lutou nos termos do rei, que governa sobre tudo e sobre todos. No dilema de oprimido e opressor, preste bem atenção, mesmo que você esteja como oprimido, lute nos termos do Deus que reina. Agora, o grande perigo não é você estar em opressão, seja ela qual for, porque foi para isso que Deus lhe deixou aqui. E eu quero dizer isso de maneira muito clara. Quando o Senhor nos deu o tempo da missão, e o tempo da missão é a nossa vida, até que Ele volte ou que Ele nos recolha a sua presença, Ele nos deu esse tempo da missão já nos prevenindo: no mundo tereis aflições. Não é um playground, é um campo de batalha. Já nos preveniu: eu vos envio como ovelhas perante lobos. Muitos de vocês serão inimigos de vocês dentro da própria casa, dizia o Senhor Jesus. Reinos se abaterão e vocês serão levados diante de tribunais. Não temam quando tiverem que falar o que precisar falar, porque o Espírito Santo mesmo colocará sobre vocês e na boca de vocês o que haverá de ser dito. Portanto, que ninguém se engane. Ser cristão não é estar na posição de opressor, é estar em tese e, a princípio, em muitas circunstâncias, na condição de oprimido. Basta você ser o que você é para você ser inimigo daqueles que não são quem você é. Isso é muito lógico e muito simples. Você está na contramão da história. Você está nadando contra a correnteza. Você queria o quê? Que as pessoas gostassem de você porque você teme a Deus, quando elas não temem a Deus? Às vezes eu fico pensando que certas exigências que eu escuto as pessoas falarem, como, por exemplo, que um governante iníquo tenha atitudes piedosas, dá vontade de dizer assim: mas o que você está pensando? Você acha que de um coração iníquo pode vir uma atitude piedosa? É claro que não virá, meu querido. Você estava esperando o quê? Não, mas isso e aquilo outro. Não tem isso, aquilo outro. O homem que teme a Deus é guiado por Deus, mas quem não teme a Deus, pouco importa a sabedoria, a competência, a oratória, a retórica, vai agir de acordo com a crença que ele tem. E se essa crença não é temor a Deus, quem teme a Deus para ele é inimigo. Eu vivo dizendo isso, toda vez o pastor Andrew me cobra. Eu ainda vou escrever um livro, e já vou dizer o título, porque se vocês ouvirem alguém escrever sobre ele, vai ser plágio. O livro é assim: Por que se queixam os cristãos? Uma teologia do martírio. Por que nós nos queixamos? Por que nós nos queixamos? Diga, o que você está reclamando? Me diga. Você está reclamando de quê? Que a vida está difícil? Que as pessoas vão querer roubar a paz sua como cristão? Que se você fizer o que é correto, você vai ser perseguido? Ora, todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus, Paulo dizia a Timóteo, padecerá perseguição. Ah, pastor, mas eu achava que sendo crente... Meu irmão, você é crente, você é alvo. Se você é crente mesmo e vive sem perseguição, aí sim eu diria que você precisa ficar preocupado, porque você não está incomodando nem o império das trevas, nem aqueles que são instrumentos dele. Mas se você é crente, você vai passar perseguição, sutil ou declarada, em várias esferas da vida. A grande questão é, nesse dilema de oprimido e opressor, você não vai jogar nas regras de quem oprime. Você vai transcender isso jogando nas regras de Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Agora, pior do que isso é se você quiser se colocar na condição de opressor, mesmo que seja em nome de Deus.
E aqui, irmãos, eu vou ser bem sincero com vocês. Não é a sua muita verborragia, não é a sua muita revolta, não é a sua muita denúncia com relação ao mal, não é você se estribuchar no seu grupo de WhatsApp, na sua rede social, passando de manhã, de tarde, de noite, denunciando isso ou aquilo outro que fará a diferença. Sabe o que é que fará a diferença? Aquilo que fez a diferença no passado e ainda hoje. Ponha seus joelhos diante de Deus, dê o seu testemunho de crente, prega a palavra, porque se o coração do homem não mudar, seja ele quem for, nada mudará nas suas atitudes. O segundo dilema é o dilema da dominação cultural e religiosa. No verso 7, se você olhar direitinho, aqueles jovens judeus, eles tiveram seus nomes trocados. Eu já falei sobre isso semana passada e vou repetir. Mais do que os nomes, eles tiveram a tentativa era mudar a identidade étnico-cultural e religiosa que eles já tinham. Era um redesenho, era uma luta cultural, uma guerra cultural dos babilônicos contra aqueles judeus. É só prestar atenção na mudança de nomes. Eu disse para vocês, o Daniel, que desde que nasceu, os seus pais colocaram o nome para significar que Deus julga, se tornou Beltesazar. Beltesazar significa aquele que serve a Bel ou a Baal, era uma divindade babilônica. Ananias, cujo nome tem um sentido de ser alguém que Deus cuida, passou a ser conhecido como Sadraque. Misael se tornou Mesaque, Azarias se tornou Abednego, e cada um desses nomes foi um redesenho cultural para que aqueles jovens pudessem, nesta hora, deixar de aderir a Deus, como aderiram desde a sua infância, quando foram consagrados a Deus pela circuncisão, e se tornarem instrumentos, emblemas de uma aculturação. Existe uma guerra, irmãos, nas mentes e nos corações, para que o certo se torne errado, para que o moral se torne imoral e vice-versa. E essa guerra precisa ser guerreada da maneira como se ganha uma guerra por mentes e corações. E como é que se ganha uma guerra por mentes e corações? Contra a verdade nada prevalece, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não existe poder mais poderoso para derrubar a mentira do que o poder da verdade. Quando alguém se utiliza da mentira para supostamente combater a mentira, está mentindo duas vezes. Primeiro, porque tem consciência de que está mentindo e não deveria mentir. E terceiro, está usando a mentira como se verdade fosse. É preciso que se use a verdade para denunciar a mentira. E a gente faz isso não apenas com palavras, porque a maior verdade transformadora não é aquilo que a gente diz, é aquilo que a gente vive, irmãos. A fala encanta, o exemplo arrasta. É quando as pessoas olharem que a verdade que a gente diz crer é a verdade que a gente vive. Quando as pessoas não tiverem nada a dizer da maneira como a gente faz negócio, da maneira como a gente trata as pessoas, da maneira como a gente conduz a nossa vida em todas as instâncias, a verdade exposta como um outdoor na minha vida fará com que eles escutem o que eu tenho a dizer. Porque ninguém crê naquilo que alguém fala se não crer e confiar primeiro em quem fala. Quem fala é o cartão de visita para que eu escute aquilo que a pessoa tem que falar ou deseja falar. Se ela não tem credibilidade, se ela se diz cristã, mas faz coisas tão iguais e semelhantes a qualquer outra, como é que eu posso crer nela quando ela denuncia o mal dos outros, mas não olha para o seu próprio mal? Como? É preciso que eu acredite que Deus transformou a vida de alguém, e nesse sentido é preciso que eu entenda que a transformação aconteceu no coração daquela pessoa, para posteriormente eu acreditar na mensagem que ela diz que pode transformar o meu. Quando Daniel resolveu firmemente, ele não fez apenas um teste, ele chamou para si uma credibilidade. Não sei se você entendeu o texto diz assim:
que o eunuco disse assim: mas olha, você agora vai me colocar numa situação difícil, porque se o meu senhor perceber depois de 10 dias que vocês não estão bem quanto vocês dizem que estão, não somente vocês serão prejudicados, mas eu serei prejudicado. E ele disse: ok, teste. Agora, o que é que faria o chefe dos eunucos acreditar num menino de 10, 12, 15 anos talvez? Não é porque ele era um sujeito resoluto. Sabe aquele menino que quando fala conquista todo mundo, convence todo mundo, é um bom vendedor? Não, não foi por isso não, irmãos. Alguma coisa aquele homem viu na postura de Daniel que fez com que ele dissesse assim: eu vou dar um voto de confiança. A credibilidade era Daniel. Daniel caminhava com Deus. E em todos os outros 5 relatos que os 6 primeiros capítulos contam, houve uma credulidade na credibilidade de Daniel para ser testado. Quando, naquele momento em que ele foi jogado na cova dos leões, o que o rei diz depois que ele é salvo é muito interessante. Nós vamos chegar lá e eu vou expor com mais detalhes, mas basicamente diz assim o rei: agora eu creio no Deus que Daniel me disse que era o Deus verdadeiro, porque contra fatos não havia argumentos. Eu nunca vi alguém precisar discutir tanto para provar uma verdade que ele mesmo vive. Se ele vive, metade do trabalho já foi feito. Quando ele expuser o que ele tem que dizer, a verdade estará estampada na postura da pessoa. Esse é o segundo dilema. O terceiro dilema é o dilema de integrar e colaborar, quando possível, versus contaminar-se e capitular, e eu vou explicar melhor. Eles eram cativos. Daniel poderia dizer assim: eu não aceito ser cativo da Babilônia. E eu vou contaminar-me? Não. Mas não vou nem mesmo colaborar. Eu rejeito, pode me matar agora, porque eu rejeito servir na corte deste reino que é ímpio e que oprimiu o meu povo. É mais ou menos a postura que às vezes eu vejo de algumas pessoas que resolvem fazer um cancelamento cristão, que é uma coisa muito em voga hoje. É quando eu digo assim: olha, a minha empresa, a empresa que eu trabalho, defende algumas causas. E eu, para mostrar a minha revolta, não apenas não vou trabalhar mais nessa empresa, mas vou fazer campanha contra. Eu costumo dizer que normalmente essa é a maneira mais agonizante de demonstrar o seu testemunho. Eu não estou dizendo que não há espaço para nós demonstrarmos como consumidores, como cidadãos, a nossa insatisfação com determinadas posturas e políticas, sejam de empresas, sejam de governo, sejam de órgãos, que sejam. Eu estou dizendo apenas que os exemplos que nós temos na Bíblia mostram que antes de chegar a esse extremo, José no Egito e Daniel na Babilônia serviram à Babilônia e ao Egito. Você parou para pensar? Que tudo o que Daniel fizesse de bem, quem iria levar a glória era Nabucodonosor? Quem iria prevalecer? O rei de Nabucodonosor? Quem ia levar a vantagem era o rei de Nabucodonosor? A Bíblia diz sobre José no Egito que, na medida em que José fazia um bom trabalho, o que é que acontecia? O reino de Faraó se expandia e se enriquecia. Quando José, por exemplo, no Egito, foi interpretar os sonhos de Faraó, daquelas 7 espigas que estavam sem os grãos, e as 7 espigas bonitas, as 7 vacas magras e as 7 vacas gordas, se José fosse da postura de cancelamento, ele dizia assim: eu sei o que é que significa, mas não digo não, viu? Porque se eu disser, você vai fazer a coisa certa, e se você fizer a coisa certa, você vai ficar mais rico, se você ficar mais rico, vai oprimir mais ainda o meu povo, e se eu oprimir mais o meu povo, eu estou contra, então não vou cancelar, não compro mais. Ok. Tudo bem. Mas e uma coisa chamada influência? E uma coisa que, onde quer que você encontre servos de Deus que foram colocados em situações em que eles tiveram que fazer o trabalho de colaborar até o limite ético que eles podiam,
sem fazer o errado, versus contaminar-se e capitular, eles preferiram colaborar, mesmo sabendo dos riscos que isso aconteceria. José simplesmente interpretou os sonhos. Mas veja o que é que Deus fez. O sonho deu tanto certo que o faraó chamou ele e disse assim: eu vou lhe colocar sobre o meu reino como segundo homem depois de mim. O que é que aconteceu ali? José influenciou tanto um reino que passou a ser de fato o chefe daquele reino. Lembre, quando a seca continuou e o povo foi pedir arrego ao tesouro de Faraó, ele fez uma gestão tão maravilhosa que a fome acabou naquele lugar, e mais do que isso, ele preservou a semente bendita do povo de Deus por 430 anos, até que Deus levantasse Moisés e a promessa da terra prometida se cumprisse, como foi feita a Abraão. José era o homem certo, num reino ímpio e iníquo. E naquele momento ele não colaborou para a prosperidade do reino, ele colaborou para o propósito transcendente que Deus tinha por intermédio do Egito. Assim também foi Daniel em Nabucodonosor. Todas as vezes, e você vai ver nas outras narrativas, que Daniel pôde influenciar, ele influenciou, mas ele pôde influenciar e influenciou por quê, irmãos? Porque apesar dele resolver firmemente não contaminar-se, ele colaborou dentro do mundo, porque ele estava no mundo. Uma coisa fácil é dizer assim: as universidades estão cheias disso e daquilo, e por isso eu vou encontrar uma universidade bem pequenininha lá no sertão, onde só tem crente que ensina, crente que estuda e crente que trabalha, para preservar o meu filho. Essa cultura e postura de gueto vai fazer com que nunca quem precise ser influenciado pelo Evangelho seja influenciado, porque o sal não pode ficar dentro do saleiro, porque nós estamos no mundo, apesar de não sermos do mundo, e se estamos no mundo, apesar de não sermos do mundo, é para transformar o mundo. A minha preocupação maior é se na igreja e na sua casa, o menino que vai para a faculdade terá fundamento melhor para dizer: isso não é o que Deus quer. Mais do que proibir o desenho animado, é assistir o desenho animado e dizer: meu filho, é por isso e isso e isso que isso aqui é contrário à palavra de Deus. Mais do que dizer que esse livro é proibido e aquele outro, é dar conhecimento e fazer uma análise crítica à luz da palavra, porque é assim que a gente ajuda as pessoas a pensarem com a própria cabeça e pegarem os princípios bíblicos e aplicarem, porque você como pai e eu como pastor não vou estar 24 horas por dia pegando o jovem da igreja e adolescente da igreja pela mão e dizendo: vá por aqui, não vá por ali. Quando é que eles vão amadurecer, se eu não os ajudar a amadurecer? Quando? Perceba então que nós temos um dilema aqui: nos isolar para não nos contaminar, ou entrar para colaborar naquilo que cabe a nós colaborar, sem contaminar e influenciar de dentro para fora. Qual é o desafio que você quer aceitar? Parece ser mais espiritual e piedoso você se isolar. Durante toda a Idade Média foi assim que os cristãos agiram, se isolando da cultura. E todas as vezes que você se isola da cultura, se isola da política, se isola da academia, se isola da ciência, se isola da indústria do entretenimento, você entrega nas mãos daqueles que têm outros princípios, valores e crenças. Você está fazendo o seu e está sendo omisso com as próximas gerações. Eu prefiro que você fortaleça os seus, as suas próprias convicções, e com prudência e sabedoria esteja no meio para fazer a diferença que sal faz na terra e que luz faz no mundo. Daniel passou por esse dilema. Apesar de ser um reino opressor, a história do povo de Deus está repleta de exemplos como esses. Deus, na sua divina providência e propósito, coloca você onde você está, meu irmão. Na empresa que você está, no órgão que você está, porque quer lhe usar onde você está, na escola onde você está, na vizinhança onde você está. Não é para você fazer como os outros fazem, é para você fazer diferente lá dentro, para ver o contraste, como o sal pode salgar dentro do saleiro e a luz pode iluminar debaixo da cama.
Nós estamos numa guerra cultural em que a maneira de agir é quem influencia mais. Me dá vontade de vomitar, irmãos. Sinceramente, me permita a expressão, quando eu tenho que passear por algumas redes sociais e ver o lixo que influenciadores digitais hoje jogam nas redes sociais e que tem milhares, se não milhões de seguidores. Mas eu posso simplesmente cancelar e não seguir cada um deles. E eu diria que para um crente médio tem muita coisa que é melhor não seguir mesmo. Eu faço porque eu tenho que conhecer para poder instruir. Mas eu fico pensando, quando é que nós vamos ter influenciadores digitais cristãos com valores que façam o contraponto? Quando é que nós vamos ter pessoas que na cultura, no entretenimento, na ciência e na academia façam o contraponto? Quando? Se nós dissermos para eles sempre que é melhor eles estarem ausentes do que presentes, omissos do que influentes. Quando? Ou vocês acham, irmãos, que nos últimos anos, muitos daqueles que se posicionaram supostamente como cristãos na política e que em alguns momentos nos deram vergonha, se chamando de evangélicos, ocuparam o espaço que deveria ser ocupado por quem? Por nós, que deveríamos estar bem formados e tão bem formados que do nosso meio surgissem bons políticos, crentes em Jesus Cristo, para fazer uma diferença. Mas quando o bom se omite, o mal reina. A parábola do espinheiro é uma das parábolas mais bonitas do Antigo Testamento. Diz que as árvores procuraram bonitas árvores, simbólicas árvores, a oliveira, a figueira, a videira, reina sobre nós, reina sobre nós. E para se preservarem elas, nenhuma delas quis reinar. E então as árvores foram atrás de um espinheiro e disseram assim: reina sobre nós. E porque videira não quis reinar, porque oliveira não quis reinar, porque figueira não quis reinar, o que aconteceu? O espinheiro reinou. E quando o espinheiro reina, o que acontece? Todo mundo sai espinhado. O que passou, passou. Eu quero saber o seguinte: se a gente vai conseguir em João Pessoa ter de fato gerações de jovens bem formados politicamente, não aproveitadores de começo de campanha eleitoral, para propormos, sem nenhuma megalomania, que tenhamos bons representantes de um segmento conservador, de um segmento cristão, de um segmento evangélico, que não nos envergonhe na Câmara dos Vereadores. E nós temos que começar a fazer isso na formação das nossas gerações, que não é apenas uma formação partidária, porque parece que a gente só pensa politicamente na hora da eleição em partido A ou partido B. Formação política é cosmovisão. Formação política é crença no governo soberano de Deus que reina sobre tudo e sobre todos, e por conta disso eu tenho posturas diferentes, eu tenho atitudes diferentes, eu tenho planos de governo diferentes. Gente que participa de associação de amigos, de um bairro, associação de classe, que participe de outras instâncias que lá já tenham influência pelos seus valores, e que eu possa dizer assim: vale a pena investir nesse rapaz, vale a pena investir nessa moça, porque a postura dele, como alguém que está sendo vocacionado para uma carreira política, é verdadeira, já está testada, ao invés de chegar de última hora e dizer assim: olha, eu quero dizer, meus irmãos, a paz do Senhor, e engabelar todo mundo como se cristão fosse, e depois nos dar vergonha na Câmara, na Assembleia ou no Congresso. O dilema entre integrar e colaborar versus contaminar-se e capitular não é um dilema para quem entende que está no mundo para influenciar. Você está no mundo para influenciar. É muito fácil você estar na universidade como professor e dizer assim: ah, mas aqui tem uma doutrinação A, B ou C. Aí você não participa da congregação dos professores, você nunca aceita ser coordenador de curso, você nunca aceita ser do núcleo do docente estruturante que decide os PPCs e todo o curso que vai ser dado, você não trabalha nas assembleias com os seus princípios e valores, e depois você reclama que todo mundo pensa diferente de você e contrário a você. Como é que você vai influenciar, querido? Daniel tomou uma decisão.
Eu disse assim: ao invés de ficar aqui reclamando do rei, porque o rei oprimiu o meu povo, me levou cativo com os meus amigos e quer mudar meu nome, quer me doutrinar, quer ir fazer uma ideologia na minha cabeça, eu vou dentro desse reino pregar o evangelho, que Deus reina sobre tudo e sobre todos. Eu vou viver esse evangelho, eu vou influenciar esse evangelho, com esse evangelho. José fez isso, Daniel fez isso. Em 2000 anos da história, a igreja, quando fez isso, foi efetiva. Isso não tem a ver com querer o poder, porque poder não é influência, mas influência é poder. Influência é poder. Quando você influencia, você tem poder, mesmo que você não seja o chefe. Quando você é o subchefe, mas você influencia mais o seu chefe do que ele a você, quando nos dilemas dele, é com você que ele abre o coração no trabalho, embora seja um chefe iníquo, opressivo, que não crê como você crê, mas que quando precisa é a você que ele pede oração, é a você que ele pede conselho, você não vai ajudá-lo simplesmente dizer: isso aí é coisa de iníquo, você está colhendo o que você plantou, seu filho das trevas, seu isso, seu aquilo outro, porque tem uma série de hoje novos chavões político-ideológicos que os cristãos estão incorporando como vocabulário. Eu fico triste, irmãos, eu fico triste quando eu vejo gente da igreja usando os mesmos termos. Bolsomínio, petralha, isso não é para gente. Sua linguagem é outra, meu irmão. Isso é chavão do inferno, seja de um lado ou seja do outro. A sua palavra tem que ser temperada com sal. Você tem que falar a verdade, mas falar a verdade em amor, porque a verdade sem amor só causa oposição e fechamento de mente e de coração. Você não bate como qualquer um outro bate em alguém que você quer ganhar para Cristo, a não ser que você queira levá-lo para o inferno. Aí você está ajudando mesmo, porque ele vai ficar com uma rejeição tão grande a você como cristão e crente, que ele não vai ouvir o que você prega. E aí você vai com a Maria, vai dos outros, tomando partidos de um lado e do outro, e agredindo todo mundo de um lado e do outro. Sua palavra é outra, meu irmão. Você pode confrontar os valores da pessoa, e deve, com o Evangelho. Você deve confrontar os princípios e crenças da outra pessoa conforme o Evangelho. Mas você tem que fazer isso em amor, porque você não adianta ganhar a discussão e perder o coração da pessoa. E mais importante do que ganhar a discussão é conhecer e garantir a alma dela no céu, a mudança dela aqui na terra. Tenha cuidado com as suas palavras. Você pode estar sendo instrumento de rejeição e de exclusão de pessoas que Cristo quer alcançar e conquistar. Seja firme nas suas convicções, mas não seja cruel, não seja falto de graça nas suas palavras. Se você não pode se controlar no seu temperamento, quando vê uma coisa que lhe afronta, às vezes o silêncio é a melhor resposta, do que você simplesmente usar as mesmas expressões que outros do mundo estão usando e que você incorpora, mas a sua linguagem é outra, meu irmão. Pelo amor de Deus, entenda. A sua linguagem tem que ser a linguagem de quem atrai, porque fala a verdade, mas fala a verdade em amor, que tem uma postura correta, mas mostra pelo seu testemunho que aquela pessoa precisa mudar, e a maior prova é você que mudou. Mas com essa linguagem, como é que você mudou? Com essa postura, como é que você mudou? Não tem como, meu irmão. José, o filho de Jacó, foi instrumento de Deus no Egito, assim como Daniel foi na Babilônia. Meu irmão, Deus quer lhe usar nesse tempo da história no Brasil como instrumento dele. Entenda isso. Ele quer lhe usar. Seja por obrigação da minha função, eu tenho que interagir com todo mundo que você possa imaginar. Significa que eu gosto, que eu fico feliz quando eu tenho que marcar uma reunião com um grupo de pessoas, com um determinado segmento, que bate inclusive em mim nas funções que eu tenho, que não crê no Deus que eu creio, mas que eu preciso sentar por uma questão institucional, e mais do que isso, porque eu quero fazer uma influência sobre aquela pessoa. Aí de repente eu estou lá seguindo um grupo grande de pessoas e de perfis,
Aí alguém diz assim, mas por que o senhor está seguindo esse pessoal desse lado de lá? Eu estou seguindo porque eu preciso interagir com essas pessoas, porque eu tenho que interagir. Se eu não interagir, eu não tenho acesso. Se eu não tiver acesso, como é que eu vou influenciar? Aí quem está aqui diz assim, por que o senhor está interagindo com esse pessoal do grupo de lá? Eu disse, meu irmão, eu não sou nem do grupo de lá, nem sou do grupo de cá, e não sou isentão, não. Eu não sou do lado de lá nem de cá, eu sou do lado de Cristo. Se eu tiver que alcançar gregos e gentios, e ao mesmo tempo judeus e da circuncisão, eu o farei, porque para mim o objetivo é outro. Meu objetivo não é quem está no palácio ou fora do palácio, meu objetivo é o Deus que reina sobre tudo e sobre todos, acima de todos aqueles que estão em quaisquer palácios, com quaisquer cores e por quaisquer motivos e meios que lá chegaram. Porque eu acredito que não teriam chegado se Deus não quisesse que chegasse por algum propósito que hoje eu não vejo, mas que amanhã eu verei. Porque é essa história que nós já vimos no nosso país. A atitude de Daniel, então, reflete esse dilema, que expandido é o dilema de todo o povo de Deus na antiga aliança e na nova aliança. O que é que ele decide? Primeiramente, com a sua própria vida, eu não vou me contaminar. Segundo, a quem ele vai servir, apesar de quem ele está servindo. Preste bem atenção, a quem você vai, em última instância, servir, apesar de quem você está servindo. Daniel decide, em última instância, eu vou servir a Deus, apesar de estar servindo a Babilônia. José decide, em última instância, eu vou servir a Deus, apesar de estar servindo a Faraó. E influenciaram Faraó, e influenciaram Nabucodonosor. Por isso faz sentido que Daniel tenha resolvido não apenas não contaminar-se, mas também faz sentido que Deus diga, concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. E novamente a tese central do livro se estabelece. O Deus que reina sobre tudo e sobre todos também anda nos corações dos homens, inclusive daqueles que servem a outros deuses e são súditos de outros reis da terra. Deus usa quem Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer, para o propósito que Ele quer. Ele usou até uma jumenta de Balaão. Como é que Ele não usaria um ser humano feito à sua imagem, apesar de iníquo, apesar de ímpio, apesar de cruel? Vai fazer crueldades? Vai fazer impiedades? Vai fazer iniquidade? Mas vai cumprir o propósito de Deus, apesar das iniquidades, impiedades e crueldades que fizer, seja de um lado, de outro, de qualquer outro lado. Porque Deus é que conduz o negócio das nações. O quarto e último dilema é vivido pelo chefe dos eunucos e tem como um polo dilemático o obedecer cegamente ao rei do plantão, que supostamente tinha poder sobre a vida dele, ou pragmaticamente cumprir a finalidade última da sua missão, e é isso que eu estou falando. Daniel resolve utilizar-se dos meios que estavam ao seu alcance para cumprir a sua missão. Por isso que ele recebe do eunuco a sua compreensão e é usado para a glória de Deus. E quando isso acontece, irmãos, e eu chego ao final da mensagem, algo extraordinário acontece. Me responda uma coisa. Alguém que tem uma dieta para ficar bonito, robusto e inteligente, e outro que vai comer só legume e água, com exceção de Céfiro, que não pode responder essa questão. Qual dos dois, no final de contas, ficaria mais bonito, robusto e saudável? Não era o que estava comendo só legume e água, meu irmão, por mais que você pense que seria assim. Deus faz um milagre ali. Em 10 dias, quem estava na ração de legume e água ficou mais bonito, forte, robusto do que o outro que estava comendo todo tipo de fina iguaria do rei da Babilônia. E por que Deus fez isso, irmãos? Por que Deus agiu de maneira extraordinária? Porque Ele tinha um propósito de honrar Daniel diante de Nabucodonosor, e tinha um propósito de fazer Daniel um instrumento dele. Por isso que essa parte do capítulo termina assim: e Daniel ficou onde estava até o rei Ciro. Você sabe quantos reis passam de Nabucodonosor até Ciro? Não é somente reinos, não. Rei não, é reinos. O rei Ciro é do reino da Pérsia. Antes do reino da Pérsia vieram os medos. Antes dos medos vieram os caldeus e babilônicos, os assírios. E há uma visão específica da estátua que mostra todos os reinos
se sucedendo, e qual é o único que fica de um para outro, até chegar ao rei Ciro? Daniel. Isso é milagre. Naquela época, irmãos, em que a mudança de um governo, de um reino, simplificando, significava a morte de todos aqueles que serviram ao anterior, Daniel passar de um para outro era milagre da preservação de Deus. Quando a gente muda de empresa, muda de chefe na empresa, já é suficiente para a gente ficar se tremendo se não vai ter uma fusão, se não vai ter um corte de cargos, de funções. Imagine no reino. Mas o que é que Deus faz? Deus usa Daniel até o rei Ciro. Por quê? Porque Deus operou um milagre na vida de Daniel, por conta dos dilemas que ele resolveu enfrentar, não se omitir, e tomou o lugar certo e o lado certo. Dessa forma, a primeira narrativa de Daniel está concluída. E como um ponto inicial, ele estabelece o roteiro padrão para todas as outras narrativas dos primeiros 6 capítulos do livro, para estabelecer a verdade central do livro, que só Deus e só Ele reina sobre tudo e sobre todos, incluindo quando Ele se serve de outros reis da terra e de outros reinos deste mundo, cujos valores e princípios são antagônicos e concorrentes ao reino de Deus. Eu vou dar um exemplo para encerrar, que eu espero não chocar ninguém com esse exemplo. Quando eu falei que o Muro de Berlim e o comunismo da parte oriental da Europa caiu como um castelo de cartas, os 2 maiores instrumentos, e os historiadores mostram isso, para que naquele ano de 1989 isso ocorresse, foi um sindicato e o poder do Papa, na Polônia católica daquela época. Agora, se você perguntar para mim, se fosse Deus, olha para atenção, e tivesse todo o instrumental na minha frente, e dissesse assim, eu vou usar 2 instrumentos, e se você dissesse para mim, use o sindicato Solidariedade e o poder de Roma, contra o qual a reforma protestante lutou no século XVI, como instrumentos, eu diria assim, tem certeza? Tem certeza que é esse pessoal que eu vou ter que usar para derrubar a ameaça de um totalitarismo, de uma ideologia totalitária? Tem certeza? Mas foi exatamente isso que Deus usou. Na história, eu poderia passar mais 2 horas dando exemplos de como Deus usou quem eu e você não usaria. Não se surpreenda se Deus usar para propósitos que você não consegue nem enxergar hoje, quem você não usaria. Não se surpreenda. Ao final das contas, Deus mostrará que Ele reina sobre tudo e sobre todos. E como eu falei na semana passada, aqueles que forem instrumentos para a justiça e para o cumprimento dos propósitos de Deus receberão a honra, porque são vasos de honra. E aqueles que não cumprirem, porque serão vasos de desonra, por serem iníquos, ímpios e cruéis, darão conta de si mesmo a Deus. Eu cuidarei da minha vida, da minha família, a quem Deus deu responsabilidade, desta igreja e deste rebanho, e de todos aqueles que cruzarem na minha vida e que eu possa influenciar. Eu sugiro que você faça o mesmo, porque quando a gente se mete a entregar a agenda a Deus e dizer como Ele deveria ter feito e não fez, a gente acaba esquecendo o que a gente deveria fazer e não faz. Porque Deus é quem reina sobre tudo e sobre todos, nem é você, nem sou eu. Ele sabe por quê e para que faz todas as coisas. Que Deus nos dê a graça de discernir isso, de abrir um pouquinho a cabeça e de não rejeitar liminarmente alguma coisa com a qual você eventualmente não concorda. Que Deus possa nos conduzir nessas outras séries todas de exposição que nós faremos ao longo do ano em Daniel. E eu já adianto, leia o capítulo 2, nós estaremos nele na próxima ocasião. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus amado e querido Pai, tenha misericórdia de nós para discernir aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. E naquilo que eu, na minha limitação,
Não consegui expor com fidelidade a Ti, perdoa-me, mas usa aquilo que pode ser usado para a glória do Teu nome no coração dessas minhas ovelhas e daqueles que haverão de ouvir. Quebra o nosso coração quando nós temos a pretensão de reescrever a história como nós gostaríamos que tivesse sido feita. E dá-nos a humildade de entender que a história e o tempo são domínios exclusivos do Seu reino, e só o Senhor reina sobre o tempo e sobre a história, sobre os homens e seus corações, sobre poderes ímpios ou puros, sobre homens piedosos ou cruéis, porque todos eles, em última instância, cumprirão o que Tu tens proposto, decretado e estabelecido antes da fundação do mundo, quer queiram, quer não queiram. Que nós estejamos dentre aqueles que querem e que possam dizer como o Senhor Jesus nos ensinou: venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, porque sabemos que no Teu reino, que abrange tudo e todos, só o Senhor reina, porque só o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Muito obrigado, Senhor, dá-nos a Tua bênção e aplica a Tua palavra em nome de Jesus. Amém, Senhor.